Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos hoje no nosso dia de número 31 do nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rogério e eu sou o pastor. E é uma alegria estar aqui falando com você, ministrando o teu coração, falando de Jesus, te ensinando nesse desafio de 100 dias. A nossa leitura do dia 31 foi, nós lemos o livro de Mateus, capítulo 24, nós lemos o livro de Números, do capítulo 30 ao capítulo 36, e nós lemos também, agora iniciamos o livro de Jó, e nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 3. Nesses textos que nós lemos, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos a importância da vigilância diante do futuro. Nós aprendemos a responsabilidade que nós devemos ter em nossas decisões. Aprendemos também sobre uma fé em meio à dor e ao sofrimento. Nós temos que compreender, temos que entender e entender que quem anda com Deus aprende a viver vigilante, sempre atento, né? É responsável, é fiel, mesmo nos momentos mais difíceis. Vida com Deus não é só quando tudo está bem. Nós temos que clamar e buscar a Deus todos os dias da nossa vida. No livro de Mateus, no capítulo 24, nós vemos o Senhor preparando o seu povo. Preparando o povo ser vigilante, preparando o povo ser cauteloso. Em Mateus 24, Jesus está falando sobre o futuro, está falando sobre o que vai acontecer. Ele fala, que existem guerras, vão existir guerras, crises, enganos e perseguições. No versículo de número 7 de Mateus 24 está escrito: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós temos visto rumores de guerra e isso Jesus já nos alertava desde quando ele estava neste mundo. Mas o objetivo de Jesus não é gerar medo em nós. E meu objetivo também não é gerar medo no seu coração, de forma nenhuma. Mas o objetivo de Cristo era gerar em nossos corações um coração vigilante, um coração atento, um coração que percebe as situações. Então, Jesus declara, lá no versículo de número 42 de Mateus 24, algo muito importante dizendo: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós devemos estar atentos, vigiando, clamando, buscando ao Senhor, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, para que nós possamos caminhar com Jesus todos os dias da nossa vida. A mensagem de Jesus para nós ela é muito clara. Ela é muito clara. Quem entende que Cristo voltará, vive de maneira diferente. Jesus vai voltar para buscar uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja aonde vai buscar os vigilantes. Nós não podemos, meu irmão, viver distraídos com as coisas deste mundo. Não podemos viver de qualquer forma, mas nós temos que estar preparados, porque a qualquer dia, qualquer momento, a qualquer hora, Jesus voltará. Depois, nós fomos para Números, capítulo 30 ao capítulo 36, e aqui nós vemos o povo dando direções, Deus dando direções ao povo, o povo assumindo compromissos. Nesses capítulos, vemos várias vezes orientações muito importantes para o povo naquela época. Em Números 30, Deus fala sobre os votos e promessas. Isso nos lembra que aquilo que falamos diante de Deus tem peso. Palavras, meu irmão e minha irmã, não são apenas palavras. A palavra tem poder. Eu digo e repito mais uma vez, ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, é obrigado a cumprir. E isso você tem que ter no teu coração. O compromisso com Deus deve ser levado muito a sério. Se você falou que faria para Deus, se Deus pediu para você e você falou que faria, faça, custe o que custar. Nos capítulos seguintes, nós vemos também a organização da terra e das cidades. Nós vemos ali Deus organizando tudo. Deus estava preparando o povo para a terra prometida. Mas mesmo depois de anos no deserto, Deus continuava conduzindo cada detalhe.
falando aonde cada um ia ficar, aonde cada um ia morar, de onde aonde a terra iria. Jesus, Deus, perdão, é um Deus de detalhes. Ele conduz em detalhes da melhor forma possível. Deus, ele não perde o controle durante a história. Deus, ele sempre está guiando o povo, orientando o povo, e até hoje ele nos guia, ele nos orienta e ele nos mostra o melhor caminho que nós devemos seguir. Depois a nossa leitura foi para Jó, do capítulo 1 ao capítulo 3, e aqui nós vemos uma fé muito grande de Jó, uma fé fortalecida em meio à dor. Se acontecesse o que aconteceu com Jó, comigo, com você, talvez conosco, talvez nós não suportaria, nós não aguentaria, mas o livro de Jó começa apresentando, eu acho muito lindo esse livro, e ele começa apresentando Jó como um homem íntegro. Ele começa trazendo Jó como um homem de coração íntegro, um homem temente a Deus. Mas de repente a vida de Jó muda. A vida de Jó dá um 360, ele perde tudo o que ele tinha. Ele perde os bens, ele perde os filhos, ele perde a saúde, mas mesmo assim, ele não perde o amor e a presença por Jesus, por Deus. Ele não perde a paixão por Deus. E a reação dele é muito linda quando nós lemos em Jó 1, 21. Ele declarando: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa frase ela tem um significado muito profundo. Não significa que Jó não sentia dor. Jó tinha dor, perdeu tudo, família, tudo. Jó sentia dor. Nós vemos isso no capítulo 3. No capítulo 3, Jó expressa profundamente o seu sofrimento. Ele lamenta, ele chora. Sabe, isso mostra para mim e para você algo muito importante. Que a fé verdadeira, meu irmão, ela não ignora a dor. Se você está doendo, não ignore a dor que está doendo no teu coração. Se você está mal, não ignore. Sabe, não ignore aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. Mas tenha fé, saiba que vai dar certo, saiba que vai acontecer. Nós não podemos abandonar Deus. Mesmo em meio à crise, Jó continua buscando ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Mesmo em meio à dor, à dificuldade, é continuar buscando, é continuar adorando, é continuar acertando aquilo que o Senhor tem pedido para nós. No dia de hoje, então, nós aprendemos o quê? Que nós precisamos viver vigilantes diante da volta de Cristo. O Senhor está voltando e nós devemos estar prontos. Devemos levar a sério os compromissos que nós fizemos com Deus. Sabe, levar a sério os votos que você fez com Deus. Entender que Deus ele continua conduzindo a história, continua conduzindo a nossa vida. Compreender que a fé verdadeira permanece mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor, a fé tem que prevalecer. Sabe, Mateus nos ensina a sermos vigilantes, nos chama a vigilância. Números nos lembra de responsabilidades e Jó nos ensina fidelidade no sofrimento. Isso é maravilhoso e eu quero orar com você. Pai, ensine essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Me ensine também, Pai amado, a colocar as nossas dores nas tuas mãos, a sermos vigilantes quanto àquilo que fazemos e a sermos fiéis e honrar os compromissos que nós fazemos. Pai amado, eu clamo a Ti, Senhor. Venha sobre a nossa vida. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você chegou até aqui, digita aí nos comentários, sofrimento. Só para mim ver se você está até aqui comigo. A vida cristã não é apenas sobre bons momentos, meu irmão. A vida cristã é sobre permanecer fiel até o fim, independente da estação. Independente se você está alegre, independente se você tem incertezas, independente da dor, é você manter o teu coração fiel e firme a Cristo. Quem anda com Deus aprende a confiar, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Esse foi o nosso dia de número 31 do nosso desafio
100 dias que vão transformar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.